E o assunto agora é demografia. Nós vamos falar dos principais conceitos demográficos, certo? Então, demografia é a geografia que vai estudar a população, né? Então, a parte da geografia é responsável por estudar os movimentos da população em termos de crescimento, tá? Não de migração. E aí, aqui a gente começa elaborando alguns conceitos importantes. O primeiro deles é populoso e povoado. Populoso diz respeito à quantidade total, povoado diz respeito à distribuição. Professor, na hora da prova pode fazer assim? Pode, não esquece. Populoso, quantidade, povoado, distribuição. Então, olha lá, o conceito de populoso vem de população absoluta, ou seja, o índice geral da população, a quantidade total de habitantes de um determinado local. A população relativa, ela está relacionada à densidade demográfica, ou seja, a questão de ser populoso ou não. E ela vai medir o número de pessoas em um determinado espaço, habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, por exemplo, é um país populoso, porém, ele não é densamente povoado, porque ele tem áreas de vazios demográficos. Por exemplo, na Amazônia existem áreas de cerca de 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, ele é pouco, o povoamento dele não é bem feito, tá? A população está mal distribuída pelo território, certo? E o nosso território é imenso. Então, o Brasil é populoso, porém, ele tem um povoamento irregular. Bom, e aí, dentro desse conceito, a gente entra, né, na ideia da diferença entre populoso, densamente povoado e superpovoado, certo? Isso está relacionado à questão dos recursos. Então, um lugar populoso é um lugar que tem, né, uma população grande, mas não necessariamente está relacionado a essa população concentrada em um único local. Densamente povoado está relacionado a uma distribuição regular, então você tem muita gente distribuída, então o número de habitantes por quilômetro quadrado é alto, e superpovoado é aquele local onde você já não consegue ter recursos suficientes para atender toda a população daquele local, certo? Bom, e aí mais alguns conceitos importantes para entender a demografia. Primeiro é a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de nascimentos. E aí vem a taxa de fecundidade, que está relacionada ao número de filhos por mulher, mas também ao número de nascimentos bem-sucedidos. Deixa eu passar aqui para esse lado. Número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos no nascimento. Isso vai dar a taxa de fecundidade, que vai ser medida em filhos por mulher. Então, tem lugares, por exemplo, onde a taxa de fecundidade é de 6 filhos por mulher. É alta. Significa, normalmente, que esse é um país pouco desenvolvido, onde a população não tem acesso a métodos contraceptivos, ou o nível educacional é tão baixo que essa população não faz o planejamento familiar. No Brasil, a nossa taxa de fecundidade já foi de 6 filhos por mulher na década de 40. Hoje essa taxa está em cerca de 1,8 filhos por mulher. Lembrando que isso é uma média. Pega-se o número de mulheres em idade fértil, certo? Então aquelas que tiveram a menarca, que é a primeira menstruação, e aquelas que entraram na menopausa, ou seja, esse intervalo é o intervalo de fertilidade. E aí você divide pelo número de nascimentos e isso vai dar o total de taxa de fecundidade, certo? Então tem mulher que não tem nenhum, tem mulher que tem 4, a média acaba sendo 2, né, dessas duas mulheres. Bom, depois a gente cai na taxa de mortalidade, que é o número de óbitos em um local. A taxa de mortalidade mais a taxa de natalidade vão dar um outro índice pra gente aqui, que é o CV. Eu falei mais, mas na verdade é menos. Eu pego o número de nascidos vivos em um ano, certo? Menos o número de mortos em um ano, e ele vai dar para mim o crescimento vegetativo, por isso o CV. Pode ser chamado também de crescimento natural. Natural por quê? Porque natural nascer é natural morrer. Então, crescimento vegetativo ou crescimento natural é o número de nascimentos menos o número de mortes, dividido por 1000, e eu vou ter, então, a taxa de crescimento de uma população. Também tenho aqui, em relação ao estudo de demografia, o saldo migratório. O saldo migratório, o próprio nome de saldo, é o resultado. Resultado do quê? Do número de pessoas que chegaram, ou seja, imigraram, para o número de pessoas que foram embora do país, emigraram. Então, imigração menos emigração dá para mim o saldo migratório. Lembrando que o saldo migratório, assim como a taxa de fecundidade, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Tanto a taxa de o crescimento vegetativo, eu falei taxa de fecundidade, tanto o crescimento vegetativo quanto o saldo migratório, eles podem ser positivo quando o número aumenta, negativo quando o número diminui, ou nulo quando o número se estabiliza, certo?
E por último, a transição demográfica. A transição demográfica é um gráfico que vai mostrar para nós como que se deu a variação da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Esse gráfico ele vai ser apresentado da seguinte maneira: 4 etapas, normalmente uma etapa pré-industrialização, onde a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade estão altas as duas, mas como as duas estão altas, a população está estabilizada. Conforme você vai melhorando a qualidade de vida das pessoas, então acesso a métodos higiênicos sanitários, como você vai dando, por exemplo, acesso à medicina, vacina e tal, profilaxia, o que vai acontecer? Você tem uma queda da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade continua alta, principalmente por fatores culturais, como o machismo, como a ideia de virilidade, por aí vai. Conforme, então, a educação vai melhorando, a taxa de natalidade começa a cair também, isso já indo para a terceira etapa, e a taxa de mortalidade se estabiliza. E aí você tem um início de um processo de redução da população, ou de parada de crescimento ou de redução, que é onde estão os países mais desenvolvidos. Só que aí o que acontece? A mortalidade está estabilizada, porque as pessoas vão morrer, né? Mas a natalidade começa a cair a ponto da natalidade ser muito menor do que a mortalidade. E aí a população começa a diminuir. É um drama dos países ricos, como o Canadá, como França, como o Japão, certo?